A Santa Casa de Campo Grande recebe vários pacientes sem documentação. O hospital espera 24 horas para o comparecimento de um familiar. Caso não apareça, ou se o paciente não consegue informar os próprios dados, o serviço social solicita a coleta de digitais. Geralmente, quando entra na instituição como desconhecido, a gente espera por um período mais ou menos de 24 horas. Se não existir pessoas buscando por familiares desaparecidos, então geralmente nós enviamos um ofício para a primeira delegacia com solicitação da coleta de digitais. E após a coleta de digitais e reconhecido, a gente inicia uma busca ativa pela família desse paciente. Alguns nós temos êxitos e outros não, inclusive no próprio reconhecimento. Alguns pacientes não é possível fazer o reconhecimento. E aí nós começamos uma manobra junto à Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, para já viabilizar todos os direitos desse paciente para facilitar já na deshospitalização. Outra situação é a internação social, onde pacientes ficam internados por um longo período de tempo. Internação social são os pacientes que estão hoje no hospital em condição de alta médica, ou seja, já concluíram o tratamento proposto para ele, porém não tem um eixo de saída, ou seja, eles não têm um local adequado para deixarem o hospital. A Santa Casa está com 4 pacientes idosos e uma criança de aproximadamente 2 anos. Vai completar 2 anos, mês que vem, que ele está hospitalizado aqui conosco, hoje em condição de alta, porém é uma criança que demanda uma série de cuidados e equipamentos para deixar a instituição. É uma criança que não respira espontaneamente, então precisa de um ventilador mecânico, que se alimenta via gastrostomia, traqueostomizado. Então ele já tem uma limitação, de desenvolvimento, até por conta da patologia em si, que é a paralisia cerebral, e nós estamos ainda aguardando resolutividade com relação à deshospitalização dele. Esses pacientes precisam de uma definição dos órgãos públicos para a deshospitalização. Eles enfrentam o risco de infecção hospitalar, além de ocuparem um leito de extrema importância para a rede pública. Esse leito a gente não tem como ocupar, para outro paciente, porque ele fica internado em alta no leito. A Operação Collector foi deflagrada na manhã de hoje pela Polícia Federal em Naviraí, Mundo Novo, Carapó e Itaquiraí, na região sul de Mato Grosso do Sul. Em conjunto com a Receita Federal e apoio da Polícia Militar, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e 21 ordens de sequestro e suspensão de atividades de 6 empresas. O alvo é uma organização criminosa acusada de envolvimento no contrabando de cigarros que contratava um grupo especializado na cobrança de dívidas. De acordo com a Polícia Federal, o esquema era complexo. Esse grupo especializado seria contratado pela organização para fazer a cobrança de dívidas em diversos estados brasileiros. Após o recebimento dos valores, normalmente através de bens como imóveis ou veículos, por exemplo, outro grupo composto por empresários, assumiria as negociações para operacionalizar a liquidação desses bens, geralmente com a compra e venda de veículos. Para isso, vários atos de lavagem de dinheiro teriam sido praticados. A estimativa da Polícia Federal é de que a movimentação bancária com o esquema tem ultrapassado os 200 milhões de reais em 5 anos. A palavra collector, que dá nome à operação, em inglês significa colecionador e faz referência ao hobby de um dos investigados. 4 homens e uma mulher foram presos acusados de tráfico de drogas durante um bloqueio ontem na MS 156 em Laguna Carapã. Eles foram flagrados por policiais do DOF, Departamento de Operações de Fronteira, tentando transportar 371 quilos de maconha para a cidade de Cerqueira César, no interior de São Paulo. Na ocasião, os militares deram ordem de parada primeiro ao motorista de um GM Corsa preto com 3 ocupantes. Durante a abordagem, um casal que
estava em um segundo veículo, este GM Prisa, passou em alta velocidade, ignorou os policiais e iniciou uma fuga. A dupla foi alcançada e a equipe do DOF pôde vistoriar o automóvel, encontrando no interior a droga distribuída em vários volumes prensados. Eles então foram confrontados e assumiram terem sido contratados em Cerqueira César, de onde vieram, para pegar a droga em Coronel Sapucaia e retornar à cidade do interior paulista. Eles confessaram ainda que os 3 homens do Corsa atuavam como batedores, repassando informações sobre a presença policial na rodovia. Diante disso, os 5 foram detidos e encaminhados à DEFRON, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira, em Dourados, onde a ocorrência foi registrada. O prejuízo ao crime está avaliado em R$800 mil. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, foi criado em 1995 e atualmente envolve um conjunto de ações destinadas a aumentar a capacidade produtiva, geração de emprego e elevação da renda dos agricultores familiares. A agricultura familiar é o cultivo da terra realizado por pequenos produtores rurais, tendo como a principal mão de obra o núcleo familiar. O PRONAF é um dos programas de crédito rural que existe aqui no país, né? E ele é feito especificamente para os agricultores familiares. Então, o agricultor familiar, ele tem direito a acessar uma das linhas de crédito do PRONAF. É o produtor que se enquadra enquanto agricultor familiar. O PRONAF está presente em quase todos os municípios do Brasil. A execução do programa é realizada por bancos públicos e privados. O primeiro passo é o produtor ir procurar alguma agência da Agraer. Nós temos agência nos 79 municípios, né? E então o técnico fazer a análise se esse produtor se enquadra enquanto agricultor familiar. Aí é feito um cadastro, que é o CAF, que é o Cadastro Agricultor Familiar. Esse cadastro identifica ele enquanto agricultor familiar, né? E no caso de crédito, dentro do mesmo sistema é feito o CAF-PRONAF, que vai fazer o enquadramento dele dentro do programa. Aí o técnico vai elaborar o projeto de crédito, seja investimento ou custeio. O produtor vai pegar essa documentação toda, levar no agente financeiro que ele tenha relacionamento, é feita a análise, geralmente solicitado outros documentos. Estando tudo ok, ele acessa o crédito. O Plano Safra, que oferece o crédito de custeio e de investimento para produtores rurais, aumentou 36% em relação ao plano anterior. Cada plano safra é provisionado um montante de recurso e dentro desse plano safra o produtor pode pleitear, tá acessando as linhas de crédito. Recentemente até o ministro Paulo Teixeira esteve aqui no estado, no evento, e foi informado que aqui para o estado vai ser em torno de 400 milhões. E no Brasil foi disponibilizado 71,6 bilhões do PRONAF para a agricultura familiar. O objetivo do PRONAF é o quê? É melhorar as cadeias produtivas, melhorar a renda da família e, consequentemente, o desenvolvimento no meio rural. O Centro de Formação da Universidade Federal da Grande Dourados está com inscrições abertas para o curso de português para estrangeiros a partir dos 14 anos de idade, para refugiados, imigrantes ou portadores de visto humanitário. Ele busca, através do curso, oferecer conhecimentos de conteúdos básicos da língua portuguesa para que esses imigrantes, esses refugiados, eles possam ter uma melhor inserção no mercado de trabalho e na sociedade em geral. Sair do seu país e deixar tudo para trás em busca de uma vida melhor é uma decisão difícil de tomar. E para os refugiados, o processo de integração em um novo país é ainda mais desafiador quando precisam vencer a barreira do idioma. E se nós entramos em um país e nós não conseguimos dar os nossos primeiros passos, ter as nossas primeiras falas, a gente não consegue atingir os nossos objetivos. Então é muito importante para quem precisa participar de uma entrevista de emprego, para quem precisa procurar ajuda, por exemplo, na área médica, é importante que tenha esses conhecimentos. E o nosso curso aqui no UFGD, ele é totalmente voltado para a cidade de Dourados, para a nossa região. Manuel trabalhava como administrador de empresas na Venezuela, mas devido à situação de crise financeira de seu país desde 2018, buscou em Dourados um novo começo. Após o curso da UFGD, as possibilidades aumentaram. Foi muito importante para eu me inserir no campo, seja
laboral, acadêmico. Que uma coisa é escutar ele por a TV, em qualquer contato que a gente teve alguma vez, e outra é estar aqui. Você escuta o jeito de a gente falar e você não entende nada. Eu precisava de algum tradutor, né? Depois que eu comecei a fazer o curso, eu fui desenvolvendo o meu ouvido, a minha habilidade para fazer leitura, escrita, e mudou muito, mudou muito. Hoje, cursando letras, Manuel destaca os trabalhos especiais desenvolvidos para imigrantes em Dourados. Somente aqui em Dourados, em Brasil, eu tenho visto estas iniciativas, estas oportunidades para migrantes, desde aqui, desde o centro de formação até universidade, né? As matrículas para o curso de português estão abertas para 2 turmas, uma presencial e outra online, totalizando 60 vagas. As aulas terão início no dia 2 de setembro e encerram em 9 de dezembro. As vagas elas são gratuitas, né? Qualquer pessoa, qualquer imigrante ou refugiado a partir de 14 anos de idade pode se inscrever, e as inscrições elas são feitas por formulário online, um formulário eletrônico que está disponível na página do Centro de Formação da UFGD. Como um passe de mágica, você ganha um rosto mais fino, olhos com outra cor e lábios volumosos. No mundo das redes sociais, são muitas possibilidades de parecer mais bonito. Olha, eu acho assim, quer me ver feia, vai em casa, né? No Instagram tem que usar um filtro, tem que ter alguma coisinha, né? Muda bastante, né? Deixa mais bonita. A maioria das vezes é para deixar a imagem melhor, que minha câmera não é muito boa. Ou para dar uma bola no rosto. Tira minhas espinhas, minhas manchas. E aí eu uso. Você não se acha bem e feliz? Linda? Não, eu prefiro com filtro. Coloco. Por quê? Porque eu acho que eu fico mais bonita. Mas você não é bonita sem filtro? Eu não acho. Eu adapto ao filtro sim, né? Dependendo do filtro, né? A gente fica mais bonito, fica mais apresentável, né? E hoje é uma forma de engajamento também, né? Só que tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a pessoa tem um filtro, vai lá, tira foto com filtro, né? Chega pessoalmente, não é tudo isso, né? Inicialmente, os filtros vieram com o intuito de serem engraçados, com coraçõezinhos, brilho e muito mais. Com o passar do tempo, a facilidade de acesso foi crescendo e a própria pessoa passou a ter a capacidade de criar seu próprio filtro, mudando até mesmo a aparência. Só que a preocupação veio quando o uso desses filtros se tornou exagerado demais. Com isso também houve a relação de que a pessoa ela cria o filtro do qual ela gostaria de ser, né? No mundo ideal. E aí existe a retocação ali, você coloca uns cílios, né? Você coloca um batom, você muda a cor dos olhos, muda a cor do cabelo, você coloca um outro cabelo que você gostaria de ter. Então as pessoas começam a ter essa tendência a criar algo ideal, que muitas vezes está bem diferente do real. Então, ocorre essa distorção de imagem. Um estudo apontou que 60% das pessoas se espelham em referências estéticas que não são reais. Esse cirurgião plástico notou um aumento de pacientes desejando ficar igual ao filtro. Filtro é filtro, né, gente? Não é uma coisa real, é uma coisa feita por computador, por inteligência artificial. Então, a gente tem que entender que, não necessariamente porque você está no filtro daquela forma, você vai ficar naquela forma na vida real fazendo algum procedimento, né? O que eu sempre falo para meus pacientes o que a gente fala é que eu vou trazer uma melhor versão sua. Eu não vou transformar você em uma outra pessoa, ou transformar você numa famosa, ou parecido com aquele seu filtro. Eu vou apenas trazer traços mais delicados, traços que sejam mais harmônicos para o seu rosto. A Amanda é influenciadora digital. Ela é uma de várias mulheres que se renderam a procedimentos estéticos por causa dos filtros. Já perdeu as contas de quantas vezes achou necessário mexer no rosto. Acaba que o filtro ele influencia. A gente olha o perfil, tá faltando alguma coisa, tá faltando uma boca, tá faltando um queixo, e aí a gente vem, corre para o consultório e fala, poxa, queria colocar algo a mais, porque no celular eu fico de um jeito, nas fotos normais eu fico de outro, o que está acontecendo? E é o momento que a gente faz uma avaliação e aí vê o que está faltando, né? No meu caso foi boca, queixo, para criar um perfil ideal. Uma pressão estética que é sentida no mundo virtual e explicada na psicologia.
Existe essa pressão, né, mais até direcionada às mulheres, né, em relação ao corpo perfeito, à forma perfeita. Então, na rede social você encontra esses padrões aí que são estabelecidos pela sociedade, mas que são padrões muitas vezes inalcançáveis, né? E as mulheres são de diversas formas, diversos jeitos, né? E muitas vezes essa pressão acaba trazendo aí um malefício à saúde mental. Hoje, a Amanda se olha no espelho e se sente contente com o que vê, mas alerta que todas as mulheres são diferentes e as escolhas que cada uma faz também. A pessoa tem que se sentir bem. Somos diferentes. Se tivesse que ser igual, nasceríamos iguais. Então somos diferentes. Se para mim o padrão é ter uma boca um pouco maior, ok. Se fosse um padrão de ter uma boca um pouco menor, ok também. Da forma com que eu me sinto bem, com que você se sente bem, isso é um padrão de beleza. Há pelo menos um mês, moradores da região Copa Vila 2 estão vivendo cobertos pela poeira, resultado das obras inacabadas. Por conta da poeira, muitos moradores tentam encontrar opções para amenizá-la. Vale até molhar a frente de casa. Gasta água, mas é uma das alternativas que eles encontraram. Gastando muita água, muita. Acho que está dobrando a água. Além de molhar a casa para aliviar, o otorrinolaringologista recomenda outros meios para cuidar da saúde. Os cuidados são, principalmente, você tem que tomar bastante líquido, água, né, hidratar bastante. Não fazer caminhadas, exercícios físicos a céu aberto no horário das 10 às 4 da tarde. Em academia, esses ambientes pode fazer, né? No quarto, você tem que ter uma toalha molhada, seria o ideal. É melhor que balde de água, o bacio que o pessoal coloca. É exatamente isso que a dona Elza tem feito. Sempre tenta dar um jeitinho para amenizar a situação. Você tem que passar pano na casa todos os dias, limpar móveis todos os dias, senão você não dorme. É umidificador, você tem que pôr, mesmo você limpando a casa, parece que o cheiro da poeira está dentro da sua casa. A condição pode se agravar se a pessoa tiver doenças alérgicas respiratórias, dentre elas a rinite, que pode afetar cerca de 10 a 25% das pessoas. A rinite é a inflamação da mucosa nasal e desencadeada por vários fatores. Ela pode ser alérgica, não alérgica, infecciosa ou pode ser mista também. E os sintomas mais comuns são coceira, obstrução nasal, coriza e hialina, entupimento nasal e principalmente pode ter também quadros associados com dor de cabeça. E com isso o paciente vai ter uma diminuição da qualidade de vida e, em média, 25% da população é acometida pela rinite. Mas apesar de ter tantas dicas valiosas para driblar a poeira, umidade do ar baixa e tempo seco, a dona Elza só quer que, pelo menos, os responsáveis pelas obras acelerem os trabalhos nas ruas. Isso já vai ajudar bastante. É que eles façam o serviço deles bem feito, né? Porque não adianta nada. Você está vendo aqui, ó. Em algumas ruas, eles já passaram o asfalto nesse buraco onde foi feita a tubulação. Em outras, não. Então, eu acho assim que eles tinham que terminar uma rua primeiro para depois passar para outra, né? Acho que o certo seria isso.